Então, depende da forma como nós olhamos a história. Depende da perspectiva como nós interpretamos os eventos que acontecem nas nossas vidas. E naquela altura, fomos desafiados a olhar para a vida, para a história, para os eventos que nos cercam, sempre de uma perspectiva de Deus, de uma perspectiva divina e de uma perspectiva sobrenatural. Hoje, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 5, dando continuidade aqui. Nos domingos à noite nós temos lido aqui o Apocalipse e permitido que o Senhor, através do Espírito Santo, fale conosco. Tivemos há bem pouco na nossa conferência uma pregação sobre esse texto, com o pastor Paulo César Nascimento. Fomos muitíssimo abençoados. E dando sequência ao que nós estamos fazendo, vamos agora ao capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse. Você pode acompanhar a leitura através da Bíblia, do seu celular, do tablet. O importante é que você acompanhe e deixe o texto aí em aberto para o nosso estudo. Apocalipse capítulo 5. Então João, pelo Espírito, foi arrebatado ou levado até os céus. Ele se encontra nessa dimensão celestial, diante do trono de Deus, daqueles querubins, serafins, e dali ele percebe as coisas que estão acontecendo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Aleluia, glória a Deus. Senhor, a tua palavra é a verdade. E é por meio dela que nós somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua palavra é como um martelo que despedaça a pedra. A tua voz, ela despedaça os cedros do Líbano. A tua voz é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e do nosso coração e estabelecer a verdade do Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos a tua palavra. Aquele coração indolente, disperso, aquele perturbado, angustiado, que nessa noite o teu Espírito Santo, a tua palavra, possam alcançar cada um desses corações. Livra-nos, Senhor, de toda perturbação, de toda inquietação. Não permita que o maligno venha roubar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Apesar de nós, das nossas limitações tão patentes e claras, que o Senhor possa usar-nos e falar conosco e falar ao nosso coração, pois nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu não me canso de dizer todos esses domingos à noite sobre o contexto histórico no qual o apóstolo João está vivendo quando ele teve essa visão e essas revelações que nós chamamos do Apocalipse. Vocês sabem, como já lhes disse, que todos os apóstolos são mortos. E todos eles não morreram de morte natural. Todos eles morreram por causa da perseguição. João era um dos mais novos e agora é o remanescente, o único dos apóstolos vivos. Já não está mais em Jerusalém, passando os seus últimos anos na cidade de Éfeso, na região da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. Ali estava João, exercendo o seu ministério, servindo ao Senhor, cuidando da igreja do Senhor Jesus, tanto em Éfeso quanto naquela região. E ele diz que ele foi preso. Ele foi preso por causa do seu testemunho da palavra do Senhor. E ele foi preso na ilha de Patmos, uma ilha que está ali bem encostadinha na Turquia. Quando ali estive, não tive a oportunidade de visitar a ilha de Patmos. Passei bem ao largo ali pelo Egeu, e toda essa história, todo esse contexto, obviamente, me veio à mente. João está preso, aprisionado, é o último apóstolo. A igreja vem sofrendo uma perseguição muito intensa. Ele sabe que o destino dele, a partir daquela prisão, é a morte. E ele está ansioso e preocupado. O que será da igreja? O que será do povo de Deus? Qual será o desfecho final dessa história? Que coisas acontecerão? Quando é que Deus vai intervir? Quando é que o Senhor assumirá o controle dessa história e dará a ela
o fim que ele deseja. E ali na ilha de Patmos, o Senhor se manifesta, o Cristo glorificado, dá-lhe um panorama da situação atual das igrejas, e depois, como disse no capítulo 4, o Senhor abre uma janela nos céus e diz para João: venha para aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que acontecerão. E João está agora ali nos céus, diante do trono de Deus. E diz o texto que acabamos de ler que João, ele vê uma cena, a partir de uma pergunta que é feita, diz que ele começa a chorar. E como disse aqui o pastor Paulo César, era um choro que não era um choro contido, mas era um choro convulsivo, um choro da alma, daqueles que a alma geme, e aquele choro alto, aquele choro que saía do mais profundo do ser. E a pergunta que nós fazemos é: por que João está chorando? Por que alguém que está nos céus, na presença de Deus, diante da glória de Deus, diante de serafins e querubins, diante de milhões de milhões, milhares de milhares de seres angelicais, por que João está chorando? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o Senhor Deus. Ele é que se assenta no trono. Vi na mão direita do Senhor Deus que estava sentado no trono, um livro escrito por fora e por dentro, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que bradava com uma voz muito forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, porque o leão da tribo de Davi, a raiz de Judá, venceu, e ele sim pode quebrar os selos e abrir o livro. O que significa esse livro selado? O que significam os selos? E nós ouvimos aqui, eu quero trazer à nossa memória, que esse livro, ele significa a história segundo Deus. Porque quando nós lemos capítulo 6, 7 e até o capítulo 12, a partir do momento que os selos são rompidos, algumas coisas começam a acontecer na história. Quando os selos são quebrados, e à medida que cada um dos 7 selos são quebrados e rompidos, eventos do juízo de Deus, do estabelecimento do reino de Deus começam a acontecer na história sobre a terra. Então, esse livro é a história segundo Deus. É o estabelecimento de uma nova história. É o estabelecimento agora do domínio, do poder, uma história que vai ter o fim do seu curso segundo Deus e segundo a sua vontade. Esse livro representa essa história. Por que ninguém podia abrir os selos? Vocês sabem, todos nós sabemos, que selo, ele significa autoridade. Então João diz que viu na mão daquele que se assenta sobre o trono um rolo
um livro no formato de um rolo. E aquele livro estava selado com 7 selos. Era comum nos dias antigos, quando você enviava uma carta, uma proclamação real, que aquela carta, que aquela proclamação, ela fosse selada com uma cera e o sinete do rei vinha sobre aquele selo e somente o destinatário, a pessoa de direito, podia romper aqueles selos. Mas nós não vamos muito longe, não. Essa questão de abrir uma correspondência, de quebrar um selo, de ler uma carta, só pode ler uma carta e uma correspondência àquele a quem ela foi dirigida. Eu estava meditando e preparando aqui para a noite, lembrando de um fato muito engraçado que aconteceu há mais ou menos já uns 15, 16 anos atrás. E nós morávamos no fundo do salão, tinha um salão na frente e a casa de trás nós morávamos ali. Meu sogro havia falecido e minha sogra estava morando no apartamentozinho que a Áurea e a Márcia fizeram para ela ali sobre o salão. E aquele trânsito familiar, né, era contínuo, tanto de um lado quanto para o outro. E as minhas correspondências, elas chegavam no salão. Aí do salão, eles traziam a minha correspondência para dentro de casa. E eu chego um dia em casa, no horário do almoço, e vou pegar as minhas correspondências, e a minha correspondência, boleto da Unimed, estava aberta. Eu falei, não é possível. Aí dei uma olhada assim de rabo de olho, vocês sabem que velhos são extremamente curiosos, né? E eu já mapeando a história ali do que tinha acontecido, né? Virei para a Márcia, assim, bem sério, e falei assim, Márcia, eu quero saber quem foi que abriu a minha correspondência, porque isso é um crime. E eu vou denunciar, e quem tiver aberta a minha correspondência, se corre o risco de ir parar na cadeia. Assim, mas bem sério, né? E eu olhei assim de rabo de olho, a minha sogra, pastor, desculpa, fui eu quem abri a sua correspondência, mas eu não olhei nada do que estava escrito aí. Eu falei, tá bom, Batian. Aí passou assim uma meia hora, uma hora. Nossa, pastor, mas a Unimed do senhor é cara, né? Curiosidade dos velhos, né? Mas para mim ganhei o dia, né? Mas todos nós sabemos que nós não podemos abrir indevidamente uma correspondência. E esse livro, a semelhança de uma correspondência da parte de Deus, não era qualquer um que podia abrir esse livro. Porque abrir esse livro significava colocar em curso a história de Deus. A abertura do livro significava que a história de Deus seria implantada na terra, seria implantada no universo, o domínio de Deus, a vontade de Deus ganharia curso a partir do momento que aqueles selos fossem quebrados e aquele livro fosse aberto. E João chorava e chorava muito, porque se o livro não fosse aberto, as coisas continuariam como estavam. O Império Romano ou outros impérios se levantariam e conduziriam a história da forma como estavam conduzindo. Aquele livro, nas mãos do que se assenta sobre o trono, representa a história da humanidade. Uma história
trágica e dominada pelo mal. Uma história de um mundo caído e em rebelião contra Deus. Quem é que poderia abrir aquele livro? Quem é que teria autoridade para mudar o curso dessa história? Dessa história humana, dessa humanidade caída, dessa humanidade dominada pelas forças da rebelião, pelas hostes da rebelião. Não precisa ser muito observador para perceber que há um mal latente, há um mal presente que domina sobre a humanidade. Quando nós olhamos para o que vem acontecendo nos seios das famílias, quando nós olhamos para as aberrações morais que vêm acontecendo nos dias atuais, quando nós observamos a troca da verdade pela mentira, como as pessoas se sentem seduzidas e abraçam de bom grado a mentira, o engano, vivendo em escuridão. Não precisa ser muito observador para perceber que há um mal, a presença do mal, a realidade do mal presente nessa história humana, nessa história da humanidade. Não abrir o livro significava que essa história continuaria. Abrir o livro significava que uma nova história seria implantada. Abrir o livro significava que a história de Deus, o juízo de Deus, a vontade de Deus, o domínio de Deus seria implantado às forças da rebelião, às hostes da maldade que se apoderaram da nossa história, seriam vencidas e banidas para sempre. Por isso que João chorava. Porque não havia, a princípio, ninguém que pudesse abrir aquele livro. E se o livro não fosse aberto, a história continuaria tal qual nós a conhecemos. Por isso eu chorava. E chorava com muita dor, e chorava desesperadamente e convulsivamente, lembrando dos irmãos que sofreram, lembrando das injustiças que havia sofrido e passado, lembrando de toda a maldade presente naquele Império Romano, lembrando-se das maldades desencadeadas por aqueles imperadores, e mesmo que historicamente o Império Romano passasse, outros se levantariam debaixo da mesma maldade, conduzido pelas trevas e em rebelião contra Deus e contra a vontade de Deus. Vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo que as trevas cobrem a terra e a escuridão cobrem os povos. Que Deus ilumine os nossos olhos, nos dê entendimento espiritual, compreensão, uma leitura espiritual da nossa história. A história da humanidade, a nossa história, essa história que se desenrola desde o Éden, de uma humanidade caída, de um mundo caído, de um domínio da maldade. Eu fico olhando do evento do Éden, da rebelião humana, até o dilúvio, se a gente contar, vai dar aí aproximadamente 1.500 anos. 1.500 anos foi tempo suficiente para que toda a humanidade se corrompesse em violência, em desatinos, em corrupções, as mais absurdas e inimagináveis, até que Deus julga aquela geração com o dilúvio, e a partir de Noé recomeça toda a humanidade, toda a geração, e não leva muito tempo para eles construírem Babel numa rebelião ostensiva contra Deus. A natureza humana, a história humana, ela vive dominada por um mal, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. E a pergunta é, quando é que isso vai
acabar, quando é que o reino de Deus vai ser estabelecido, quando é que a luz, a justiça de Deus vai, por fim, dominar completamente sobre toda essa maldade que nos acossa e que nos perturba ao longo dessa história humana. Por que João chorava e chorava compulsivamente? No versículo 4 diz: "E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele." João chorava muito, pois se aquele livro não fosse aberto, a história não teria o curso e o fim determinado por Deus. Imagina o desespero de ver o mundo continuamente subjugado por esse mal, por essas hostes, por esse império das trevas. O que seria da humanidade? O que seria dos santos de Deus? Mas enquanto João chorava desesperadamente, um daqueles anciãos diz para ele: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para poder quebrar os selos e abrir o livro." Aleluia. Jesus, somente Jesus, só existe um que pode mudar essa história trágica da humanidade. E ela vai ser mudada. Essa história humana, ela vai tomar um novo curso. Aleluia. Ela vai tomar um novo rumo. O reino de Deus e do seu Cristo vai ser estabelecido. E quem pode, quem tem poder, autoridade, domínio para pegar a história, mudá-la e dar para ela o curso que Deus deseja, é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. E como lhes disse, como é que alguém pode chorar diante da glória de Deus? Como é que alguém pode desandar num choro desesperado diante da glória de Deus, se não há algo que lhe perturba e lhe perturba profundamente? E o que lhe perturba profundamente é exatamente esse momento dessa lacuna, dessa incerteza, sem saber como é que a história vai caminhar, como é que a história vai terminar. Não chores, diz um daqueles anciãos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aleluia. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, ele é o único que pode colocar a história no curso que Deus deseja. E ele o fará, ele já está fazendo. Um aspecto interessante é que o ancião, aquele ser celestial, ele diz para João: o leão da tribo de Judá. E João olha e vê um cordeiro. É interessante a gente observar essas perspectivas que o Apocalipse nos apresenta.
Dos céus, Jesus sempre foi visto como um leão. A partir de João da terra, Jesus é visto como o Cordeiro de Deus. Ele é o leão, ele é o Cordeiro da perspectiva celestial. Jesus sempre foi o leão. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas ele também é o leão. Não chores, porque o leão... E João olha e não vê um leão. Ele olha e vê um cordeiro. Porque para nós aqui da terra, Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado, cuja morte e ressurreição permite que ele resgate, que ele compre para Deus povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele venceu, ele conquistou com sua morte e ressurreição o direito de dar à história o curso que Deus deseja. Jesus é o Senhor da história, de uma nova história, uma história de graça, de redenção, uma história de esperança. O mal já está vencido, bem como o seu domínio sobre a humanidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória, tem todo o poder e toda a autoridade. Eu estou olhando, já estou vendo o limiar, já estou no limiar do momento em que essa nova história, esse novo tempo vai ser estabelecido por Deus através do seu Filho, através do seu Cristo. De vez em quando a gente tem essas epifanias, né? Tem esses insights espirituais. Um dia eu estava aqui no escritório, quando era nesse terreno aqui antigamente, a casinha que era aqui, e eu subi as escadas e fui lá para o salão onde funciona o nosso seminário, era o nosso salão de festas, onde está a cozinha. E quando você chega nas vidraças, você tem uma visão de toda essa região leste para o norte da cidade, não é? Eu fiquei ali da vidraça olhando os carros que passavam pelaquela rotatória, vendo os carros que desciam pela Universitária, uns desciam, outros subiam, alguns iam pela Presidente Kennedy, outros desciam aqui pela Contorno. Eu estou vendo, e num insight eu pensei, num dia como esse, a qualquer momento, os céus se rasgarão, o Filho de Deus se manifestará, e um novo tempo vai começar. Um novo tempo de paz, de alegria e principalmente de justiça. Irmãos, eu não sei vocês, mas a semelhança de Ló, a Bíblia diz que Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, ele era afligido por causa da maldade e da pecaminosidade do seu tempo. E eu fiquei pensando, mais um pouco, Senhor, mais um pouco. Vamos aguentar firme, porque mais um pouquinho, daqui a pouco, esse novo tempo, essa nova história, esse novo reino, esse novo domínio do Senhor Deus e do seu Cristo será estabelecido. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a nossa participação nessa nova história?
Os versículos 9 diz que digno é o cordeiro de abrir o livro. O cordeiro tem autoridade para quebrar os selos e abrir o livro. A autoridade que a minha sogra não tinha de abrir a minha correspondência, somente eu podia abrir aquela correspondência. Ninguém mais pode abrir o livro. Ninguém mais tem poder e autoridade para dar à história o curso que Deus deseja, a não ser Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele entrou na nossa história para mudar o curso da história, dessa história humana, da história da humanidade. E qual é a nossa participação? Diz o texto no versículo 9: digno és, porque com o teu sangue, nós lemos aí, quando ele pegou o livro, aqueles seres viventes, querubins, serafins, bradaram a plenos pulmões num novo cântico: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi comprado por esse sangue, quem foi resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus, sabe, carrega dentro do coração, animado pelo Espírito Santo de Deus, a certeza desse novo tempo, dessa nova história. Se nós encerramos o capítulo 4, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Se celebram a Deus como Deus Criador, glorificam a Deus como Deus Criador, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade tudo veio a existir, por tua vontade elas foram criadas. Deus é o Deus Criador, nós somos criaturas, bem como todo esse universo. E Deus é celebrado como Deus Criador. E o Cordeiro de Deus é celebrado como Deus Redentor. Tu és digno, Senhor, capítulo 4, de receber a honra, a glória, o poder, porque criaste todas as coisas. E agora, quando o Cordeiro vem, pega o livro das mãos do Senhor, esses mesmos seres angelicais, espirituais, nas regiões celestiais, iniciam um novo cântico nos céus, dizendo: tu és digno, Cordeiro de Deus, de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue resgataste. Resgate, compra. Naqueles dias, quando os escravos eram levados para o mercado, eles eram expostos ali no mercado, e vinha o comprador e olhava para os escravos e comprava e resgatava. Comprar, resgatar é o que Jesus fez conosco pelo seu sangue. E ele comprou, graças a Deus, gente de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Eu me lembro o ano de 2001, quando nós fomos ao Japão pela primeira vez, a convite da igreja brasileira do Japão, na verdade uma igreja de brasileiros, decassegues, brasileiros e peruanos, e aqueles
brasileiros, peruanos, decassegues se reuniam à tarde num templo cristão de uma igreja japonesa. Os japoneses, à semelhança dos americanos, se reuniam pela manhã, tarde e noite os brasileiros. E como eu iria só tarde e noite para o culto, de manhã eu estava livre, eu falei, eu vou lá na igreja japonesa. Eu quero ver o que esses irmãos estão aprontando ali, como que é o culto, né, da igreja japonesa. Ah, irmãos, que experiência. Quando entramos naquela igreja, e os irmãos começaram a cantar os hinos que nós cantamos aqui. E eu sabia que eram os nossos hinos, não pela letra, mas eu sabia que eram os nossos hinos pela música. A música é a mesma, né? O palavreado, as palavras, a língua era diferente. Quando eu vi aquele povo de uma cultura milenar, que já passaram por tantas coisas, e ali estavam aqueles irmãos, cantando a plenos pulmões ao Cordeiro de Deus. Ah, eu já choro com muita facilidade. Mas me veio um nó na garganta. Eu falei, digno é o Cordeiro. Eu compro gente lá no Brasil, compro gente aqui no Japão, compro gente lá no Peru. Que delícia, que gozo é ouvir aqueles peruanos cantando em quechua, uma língua do tempo dos incas, cantando e celebrando o nome do Senhor Jesus, porque o Cordeiro de Deus, ele foi morto, e com seu sangue ele comprou para Deus povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus. Ele é o Redentor. Ele é o Deus Redentor. E quando esses querubins e serafins começaram a entoar esse cântico, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, cujo número era milhões de milhões. Vocês sabem que no espanhol a gente não fala bilhões, você fala 1.000 milhões. E quando se diz milhões de milhões, sabe quanto que dá isso? Matemáticos e engenheiros que aqui estão, juntaram-se aos anciãos, aos 24 anciãos, juntaram-se a eles milhões e milhões de muitos anjos. Versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia, glória a Deus. Milhões de milhões são trilhões. Milhões de milhões por milhares de milhares. Milhões de milhões por milhões. Daí dizer-se que esse mundo é muito mais habitado do que nós imaginamos. Trilhões de anjos. Milhões de milhões dá trilhões. Milhares de milhares, 1.000 por 1.000 dá milhões. Trilhões por milhões. É uma soma incalculável. E todos esses seres nos céus proclamavam a uma só voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória
e domínio para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais um pouquinho e ele virá. Parece tardio e demorado, mas uma nova história já está em curso. O estabelecimento do reino de Deus e do seu Cristo já está às portas. E aí o Senhor Jesus mesmo vai dizer que o imundo continue sendo imundo, que o injusto continue na prática da injustiça, mas que o justo continue sendo justo, que o santo continue se santificando, mais ainda para a glória de Deus. Me encanta, sabe, enxergar a história nessa perspectiva. Todo o meu desânimo, todo o meu abatimento, toda a minha desesperança desaparece. Porque está aí. Está às portas. E muito brevemente vai ser estabelecido. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Ele tem essa dignidade e essa honra nos céus. Não depende de mim e de você dar essa honra para ele, ele já tem. O apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, e na condição humana foi extremamente humilhado por causa de Deus e por causa da vontade de Deus, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre nos céus, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares, todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Deus o estabeleceu como Senhor. Os céus o reconhecem como Senhor. Milhões de milhões, milhares de milhares proclamam nos céus com um estrondo, numa só voz: digno é o Cordeiro de Deus. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro sejam a honra, a glória e o louvor para todos os tempos. E o seu domínio será eterno por todos os séculos. Louvado seja Deus. Eu me lembro aqui dos irmãos morávios. Quem ainda não leu a história, vale a pena ler. Conde de Zinzendorf, muito rico, converteu-se ao Senhor Jesus e colocou todos os seus domínios, todas as suas posses a serviço do Rei Jesus. E os irmãos que eram perseguidos por toda a Europa encontravam nas suas propriedades acolhimento. E ali formou-se a comunidade dos irmãos morávios. E a partir desses irmãos morávios, numa época que não tinha avião, que não tinha nada da tecnologia que nós possuímos hoje, mais de 27 nações foram alcançadas pela pregação do Evangelho através de irmãos moravianos, né? E aqui eu me lembro da história verídica de 2 jovens filhos de uma mãe viúva que, motivados pelo Espírito do Senhor, a pregar o Evangelho numa tribo que era impossível de entrar, numa região impossível de entrar, e para eles ali chegarem, eles se venderam como escravos. E no dia que o navio vai partir, a igreja vem, a mãe vem, os irmãos vêm,
para se despedirem e começam a chorar. Não vão, fiquem. E aqueles 2 jovens colocaram-se na proa do navio partindo, o povo chorando. E eles levantam as mãos e gritam a plenos pulmões: digno é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é digno de ser honrado, de ser exaltado, com tudo que nós somos, com tudo que nós possuímos. Tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, é para a glória tua, Senhor, porque o Senhor é digno. Cordeiro de Deus é digno. Vamos orar? Curva a sua cabeça.